a mais um episódio aqui do nosso canal. Eu sou o André e nesse episódio nós vamos estudar um pouquinho de Mosias 4, Mosias capítulo 4. Eu tenho feito um estudo de todo o livro de Mórmon, iniciando lá na introdução, cada episódio um capítulo, com algumas lições importantes desses capítulos. E hoje, nesse episódio, vamos estudar um pouquinho sobre Mosias 4. E o assunto que eu escolhi para focar nesse estudo é sobre pensamentos. Como controlar os pensamentos pode mudar a sua vida. E qual é a importância de controlar os seus pensamentos. Então, nós vamos fazer um estudo bem especial sobre esse assunto, já que é um assunto que é falado em Mosias 4. Nós vamos achar ali a referência onde fala aí sobre isso. O rei Benjamim fala sobre a importância de tomar cuidado com os nossos pensamentos, tá bom? Então, como de costume, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro vou colocar aqui a narração de todo o Mosias 4 na íntegra. Você vai poder ouvir essa narração. Se você quiser pular, você pode pular já para a parte dos comentários. E você pode ouvir também aí na íntegra a narração de Mosias 4, tá bom? Então agora vamos para ouvir Mosias 4, conforme narrado na sua íntegra. Capítulo 4. O rei Benjamim continua seu discurso. A salvação é concedida por causa da expiação. Crede em Deus para serdes salvos. Continuai fiéis para conservardes a remissão de vossos pecados. Reparti vosso sustento com os pobres. Fazei todas as coisas com sabedoria e ordem. Aproximadamente 124 a.C. E então aconteceu que, após ter dito as palavras que lhe haviam sido transmitidas pelo anjo do Senhor, o rei Benjamim olhou para a multidão ao redor, e eis que haviam caído por terra, porque o temor do Senhor se havia apoderado deles. E haviam visto a si mesmos em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Ó, tende misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado. Porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens. E aconteceu que, depois de haverem pronunciado essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheram-se de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz de consciência, por causa da profunda fé que tinham em Jesus Cristo que haveria de vir, de acordo com as palavras que o rei Benjamim lhes dissera. E o rei Benjamim tornou a abrir a boca e falou-lhes, dizendo: Meus amigos e meus irmãos, minha família e povo meu, quero novamente chamar a vossa atenção, para que possais ouvir e entender o restante das palavras que vos direi. Pois eis que se o conhecimento da bondade de Deus despertou agora em vós a consciência de vossa nulidade e de vossa indignidade e estado decaído, digo-vos que, se haveis adquirido o conhecimento da bondade de Deus, e de seu incomparável poder, e de sua sabedoria, e de sua paciência, e de sua longanimidade para com os filhos dos homens, e também da expiação, que foi preparada desde a fundação do mundo, a fim de que, por ela, a salvação possa vir para aquele que puser sua confiança no Senhor e guardar diligentemente seus mandamentos, e perseverar na fé até o fim da vida, quero dizer, a vida do corpo mortal, eu digo que este é o homem que recebe a salvação, por meio da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo, para toda a humanidade que existiu desde a queda de Adão, ou que existe ou que existirá até o fim do mundo. E este é o meio pelo qual é concedida a salvação. E não há qualquer outra salvação, a não ser esta que foi mencionada. Tampouco há outras condições pelas quais o homem possa ser salvo, exceto aquelas de que vos falei. Acreditai em Deus, acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus, e pedir com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas estas coisas, procurai fazê-las.
E digo-vos novamente, como disse antes, que como haveis adquirido o conhecimento da glória de Deus, ou seja, se haveis conhecido sua bondade, experimentado o seu amor e recebido a remissão de vossos pecados, o que causa tão grande alegria à vossa alma, ainda assim quisera que vos lembrasseis e sempre guardasseis na memória a grandeza de Deus e vossa própria nulidade, e sua bondade e longanimidade para convosco, indignas criaturas, e que vos humilhasseis com a mais profunda humildade, invocando diariamente o nome do Senhor e permanecendo firmes na fé, naquilo que está para vir e que foi anunciado pela boca do anjo. E eis que vos digo, que se fizerdes isso, sempre vos regozijareis e estareis cheios do amor de Deus, e conservareis sempre a remissão de vossos pecados, e crescereis no conhecimento da glória daquele que vos criou, ou seja, no conhecimento daquilo que é justo e verdadeiro. E não tereis desejo de ferir-vos uns aos outros, mas sim de viver em paz e dar a cada um de acordo com o que lhe é devido. E não permitireis que vossos filhos andem famintos ou desnudos, nem permitireis que transgridam as leis de Deus, e briguem e disputem entre si, e sirvam ao diabo, que é o mestre do pecado, ou seja, que é o espírito mau de quem nossos pais falaram, sendo ele inimigo de toda a retidão. Ensiná-los-eis, porém, a andarem nos caminhos da verdade e da sobriedade. Ensiná-los-eis a amarem-se uns aos outros, e a servirem-se uns aos outros. E também, vós mesmos socorrereis os que necessitarem de vosso socorro. Dareis de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando-o para que pereça. Talvez digais, o homem trouxe sobre si sua miséria. Portanto, deterei minha mão e não lhe darei do meu sustento, nem repartirei com ele meus bens, a fim de que ele não padeça, porque seus castigos são justos. Digo, porém, ó homem, que quem faz isto tem grande necessidade de arrepender-se. E a menos que se arrependa do que fez, perece para sempre e não tem lugar no reino de Deus. Pois eis que não somos todos mendigos? Não dependemos todos do mesmo ser, sim de Deus, para obter todos os bens que temos, tanto alimentos como vestimentas e ouro e prata e todas as riquezas de toda espécie que possuímos? E eis que mesmo agora haveis invocado o seu nome e suplicado a remissão de vossos pecados. E permitiu ele que pedisseis em vão? Não, ele derramou sobre vós o seu espírito, e fez com que se enchesse de alegria o vosso coração, e fez com que se fechasse a vossa boca, para que não vos pudesseis exprimir, tão grande era a vossa alegria. Ora, se Deus que vos criou, de quem depende vossa vida e tudo o que tendes e sois, concede-vos todas as coisas justas que pedis com fé, acreditando que recebereis, então, quanto mais não deveríeis repartir os vossos bens uns com os outros. E se julgais o homem, que pede de vossos bens para não perecer, e o condenais, quanto mais justa será a vossa condenação por reterdes vossos bens, que não pertencem a vós, mas a Deus, a quem também vossa vida pertence. E contudo, nada pedis, nem vos arrependeis daquilo que haveis feito. Digo-vos, ai de tal homem, porque os seus bens perecerão com ele. E agora digo estas coisas aos que são ricos, no que toca às coisas deste mundo. E novamente digo aos pobres, vós que não tendes, e ainda assim tendes o suficiente para passar de um dia para outro. Refiro-me a todos vós, que negais ao mendigo, porque não tendes. Quisera que dissesseis em vosso coração, não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria. E agora, se dizeis isto em vosso coração, não sois culpados. Do contrário, sois condenados, e vossa condenação será justa, porque cobiçais aquilo que não haveis recebido. E agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados, dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles.
e vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem. Porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E, novamente, é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. E quisera que vos lembrasseis de que qualquer de vós, que pedir emprestado a seu vizinho, deverá devolver aquilo que tomou emprestado, de acordo com o que combinou. Pois, do contrário, cometerá pecado e fará, talvez, com que seu vizinho também cometa pecado. E, finalmente, não vos posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não os posso enumerar. Isto, porém, posso dizer-vos: se não tomardes cuidado com vós mesmos, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes, concernente à vinda de nosso Senhor, até o fim de vossa vida perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. De usar para o nosso estudo hoje, para dar o pontapé inicial do nosso estudo, é o versículo 30 de Mosias 4, que diz o seguinte: Isto, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, e nem continuardes tendo fé no que ouvistes, concernente à vinda de nosso Senhor, até o fim de vossa vida, perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Então aqui é um conselho para que todos, homens e mulheres, todas as pessoas tomem cuidado consigo mesmos e com seus pensamentos. Então, esse ponto me chamou muita atenção, a importância de nós tomarmos cuidado com nossos pensamentos e como que os nossos pensamentos têm influência sobre a nossa vida. Aqui no Guia de Estudo das Escrituras, a palavra pensamento tem o seguinte conceito, e diz assim: pensamentos são ideias, conceitos e imagens concebidos na mente de uma pessoa. A capacidade de pensar é um dom de Deus e somos livres para decidir como usar essa capacidade. Nossa maneira de pensar afeta muito nossas atitudes e nosso comportamento, assim como nossa condição após a morte. Pensamentos íntegros levam à salvação, assim como pensamentos iníquos levam à condenação. Então, aqui traz o conceito do que significam pensamentos. São ideias, conceitos, imagens concebidos na mente de uma pessoa. Mas o que eu achei muito interessante aqui nessa descrição é que coloca o atributo, né, a capacidade de pensar como um dom. Eu nunca tinha visto isso como um dom de Deus. Você já pensou que você tem um dom especial, que é o dom de pensar? E como que eu e vocês temos usado esse dom na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que estamos usando esse dom de maneira intencional e consciente? Ou será que é algo que estamos tão acostumados e que simplesmente fica abandonado, fica ao léu na nossa vida, sem que nós tomemos o devido cuidado com os nossos pensamentos? Quando nós encaramos o fato de podermos pensar como um dom de Deus, isso muda a nossa forma de como vamos usar esse dom. Muda a nossa maneira de usar esse dom, de querer usar esse dom de uma maneira melhor e mais produtiva e intencional. Então, pensar é um dom que Deus nos deu. É uma capacidade que nós temos como filhos dele nessa terra de podermos pensar. Isso é algo muito, muito, muito especial. O pensamento, ele é a primeira forma de criação de qualquer coisa. Então, pensar é algo que os seres humanos, nós mortais, fazemos e que Deus também faz. Deus também pensa. Todos os seres que ele criou aqui na Terra como seus filhos, nós, homens e mulheres, também temos e recebemos esse dom de podermos pensar. Então, pensar é um dom, e o pensamento é a primeira forma de criação de todas as coisas que existem, sejam boas ou sejam más. Queira você ou não, e você já deve ter ouvido isso, eu tenho certeza, tudo que está ao seu redor agora, tá? O local que você está, a roupa que você está vestindo, o que você está sentindo, aonde você está nesse momento, queira você ou não, é fruto dos seus pensamentos. Foram pensamentos seguidos
conscientes ou não, que conduziram você até o espaço e o local que você está agora, até a condição de vida que você está tendo agora. Ela tem muito resultado baseado nos seus pensamentos. É claro que existem muitas coisas em nossa vida que não podem ser controladas, mas para todas as outras coisas que podem ser controladas, elas surgem dos pensamentos. Nem tudo nós podemos controlar, coisas que acontecem na nossa vida, dificuldades, provações, problemas de saúde, de relacionamento, mas o fato é que nós podemos sempre mudar a nossa perspectiva. O presidente Nelson falou sobre isso, que mesmo uma pessoa que está em meio à guerra, ela pode sentir a paz. Mesmo com dor, uma doença, é possível sentir a paz que vem do Senhor. Então, os pensamentos nos dão esse poder. Eles nos conduzem aonde nós estamos e eles nos conduzirão aonde nós estaremos amanhã. Então, esse é um ponto-chave. É a chave que nós devemos ter controle. Saber que, por meio dos pensamentos que eu tenho, eu vou ser conduzido a lugares e a coisas e a pessoas. Isso não é algo que tem a ver com magia ou com superstição. É uma lei. É a lei dos pensamentos. Tudo aquilo que eu penso vai se tornando uma realidade. Vai influenciar minhas palavras, as minhas ações, vai influenciar a maneira como eu vejo o mundo também. Nós vivemos em um mundo que está constantemente, não sei se você já percebeu, mas constantemente nos dando ideias para pensar, nos dando pensamentos prontos. De certa forma, pensar, ela exige um esforço. E nós, naturalmente, como seres humanos, e o nosso cérebro, ele tende a pular tudo aquilo que exige esforço, ele tende a deixar de lado. Ele sempre segue a linha do menor esforço, para tudo, tanto fisicamente como emocionalmente, e nos pensamentos também. Então, naturalmente, nosso cérebro, ele gosta de desvios, de atalhos. E quando nós pegamos, por exemplo, o celular, e nós começamos a rolar ele, a rolar, nós ficamos ali às vezes 30, 40, 50 minutos vendo coisas que estão preenchendo nossos pensamentos, que estão conduzindo nossos pensamentos. E muitas vezes, na maioria das vezes, com coisas inúteis, coisas que não agregam em nada, coisas que só fazem perdermos nosso tempo. Não precisa nem ser coisas erradas, como pode ser também, mas às vezes coisas boas, mas desnecessárias, coisas quase que inúteis, que não faz diferença nenhuma na nossa vida saber ou não saber. Então, existem muitas coisas ao nosso redor tentando conduzir os nossos pensamentos, tentando direcionar os nossos pensamentos. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos passar horas e horas, dias e dias, ou talvez uma vida toda, sem parar para pensar no que nós pensamos. Você já parou para pensar no que você está pensando? Eu sei que parece meio filosófico isso, né? Mas é muito importante. O que eu estou pensando agora? Por que eu estou pensando isso? O que me fez pensar isso? Aonde esse tipo de pensamento que eu estou tendo agora vai me conduzir? É um pensamento produtivo? É um pensamento positivo? É um bom pensamento? Ou é um pensamento negativo? É um pensamento ruim? Então, analisar os nossos pensamentos já nos ajuda a estar no controle. Porque muitas vezes, se nós não fizermos isso, nós podemos passar apenas sendo conduzidos em nossos pensamentos. E como diz lá no livro de Nefe, o Senhor criou coisas que agem e coisas que recebem ação. Então, nós devemos ser criaturas que agem e não que recebem ação. Só que enquanto eu e você não tomarmos consciência dos nossos pensamentos, daquilo que nós estamos pensando, não decidir usar esse dom que Deus nos deu, nós seremos criaturas que recebem ação. Nós estaremos sendo conduzidas por quem sabe quem lá for. Nós nem sabemos quem vai nos conduzir. Normalmente coisas da internet, vídeos, programas, enfim, todo tipo de distrações que nós temos ao nosso redor e que estão ali o tempo todo nos convidando a tomarem as rédeas dos nossos pensamentos. E isso pode ser algo muito, muito perigoso. Então, devemos sempre avaliar isso. Que pensamento eu estou tendo agora? Esse é um ponto de partida muito, muito importante. Também tem algumas escrituras que nós podemos ver em que Deus ele nos orienta qual tipo de pensamento nós devemos ter.
como nós devemos conduzir os nossos pensamentos. Eu separei algumas aqui, tá? A primeira, deixa eu pegar aqui, eu tô com as escrituras aqui, é bem conhecida, Doutrina e Convênio 6. Doutrina e Convênio 6, ela diz assim, o Senhor está nos dando um padrão de como devemos conduzir nossos pensamentos. Ele disse assim, ó, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Então, o Senhor aqui nos convida a usar os pensamentos para buscar Ele. Então, nós podemos, por meio dos nossos pensamentos, buscar o Senhor, buscar nos aproximar do Senhor. A outra escritura está em Doutrina e Convênios 88, 69, diz assim, ó, lembrai-vos da grande última promessa que vos fiz. Rechaçai os vossos pensamentos ociosos. Então, o Senhor aqui nos aconselha a expulsar, a não ter pensamentos ociosos, pensamentos que não produzem, que são inúteis, né? que não são coordenados e nem intencionais. A outro versículo está no Doutrina e Convênios 121, 45, bem conhecido, e fala sobre pensamentos, diz assim, ó, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre ti. Então aqui é outro convite para que nós possamos adornar nossos pensamentos com a virtude. E um último versículo está em Filipenses, no Novo Testamento, Filipenses 4, 6, não, 4, 8, e diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, aqui são versículos onde o Senhor está nos orientando como devemos conduzir os nossos pensamentos, como devemos preencher nossos pensamentos, ou o que nós não devemos ter em nossos pensamentos. Então, esse foi um cuidado que o rei Benjamim tomou, esse versículo 30 de Mosias 4, em que o rei Benjamim cita isso, né? Para nós termos cuidado com os nossos pensamentos. E, de fato, os nossos pensamentos são muito, muito importantes. Eu tenho procurado estar mais consciente dos meus pensamentos. O que eu estou pensando agora? Por que eu estou pensando isso? Aonde esse pensamento vai me levar? Não que nós vamos talvez conseguir o tempo todo, 24 horas por dia, estar planejando os nossos pensamentos, né? Ou controlando eles. Mas é importante que volta e meia durante o dia você faça uma pause e analise. O que eu estou fazendo agora? Será que eu estou consciente do que eu estou fazendo agora? Será que eu estou fazendo isso porque realmente eu quero? Será que eu estou fazendo isso e isso realmente vai dar algum resultado positivo na minha vida ou na vida de alguém? Ou eu só estou perdendo tempo aqui, distraindo, e isso não vai agregar em nada nem para mim, nem para outras pessoas? É muito importante que nós tomemos conta dos nossos pensamentos e enxergar o ato de pensar como um dom. E todo dom que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito, e um dia nós teremos que prestar conta desse dom. Então você e eu temos o dom de pensar. Isso é algo muito especial. Todas as coisas que estão ao nosso redor são frutos de pensamento de alguém. Então olha só quanta coisa boa é possível realizar com o poder do pensamento. Aí talvez você vai dizer, tá, mas não é só eu pensar e as coisas acontecem. Com certeza que não. Mas nós aprendemos nas Escrituras que todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro de forma espiritual e depois de forma física, ou na forma como elas devem ser. Então, nós iniciamos o processo de criação espiritual daquilo que nós queremos na nossa vida tanto material como espiritual e familiar, ele inicia aqui, ó, nosso pensamento. Tudo que está ao seu redor, que você sabe de coisas boas, esse celular que você está agora, o computador, essa plataforma chamada YouTube, tudo isso um dia iniciou na mente de alguém. Depois, talvez agregou com outras mentes, né? Mas surgiu do pensamento de alguém. Então, olhe ao redor e veja quanta coisa boa já foi criada pelo poder do pensamento, que se iniciou com o poder do pensamento, né? Se iniciou apenas com um pensamento e depois foi crescendo, 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 até que se materializou. E isso vale para nós poder pensar nas coisas que nós ainda queremos na nossa vida. Pense em coisas que você quer, que você deseja. Quanta coisa boa ainda pode ser criada na sua vida e que tudo isso vai começar do mesmo lugar,
do pensamento. Então, que a virtude adorne os nossos pensamentos, que nós possamos buscar o Senhor em nossos pensamentos. E fazendo isso, nós poderemos estar usando melhor o dom que Deus nos deu. Eu gosto muito desse assunto e realmente comecei a preparar esse material aqui para compartilhar e fiquei muito animado. E eu vou fazer mais 2 vídeos sobre esse assunto de pensamentos, tá? Um vai ser eu vou colocar um audiobook no canal sobre um livro chamado Como o Homem Pensa, né? Que é de James Allen. Ele é um livro muito, muito bom. É um livro pequenininho, tá? É Assim Como o Homem Pensa, o nome do livro. E eu vou pôr esse livro em formato de audiobook. Nos próximos dias eu coloco, talvez demore um pouquinho, mas vai estar aqui no canal, no Spotify, no YouTube, tá? Esse livro, Como o Homem Pensa, em formato de audiobook para você ouvir. E o segundo vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto é sobre padrões de pensamento. Então, existem padrões de pensamento que nós podemos estar, todos nós temos padrões de pensamento, tá? E pode ser padrões positivos ou negativos, e nem percebemos isso. Então, eu vou fazer um estudo baseado no padrão de pensamento de Nefe e no padrão de pensamento de Lamã e Lemuel. Tá? E daí nós vamos identificar qual padrão que nós estamos mais usando nesse momento. Identificar padrões de pensamento é muito importante para ajudar a gente a perceber se a gente não está usando um padrão muito negativo ou um padrão que não condiz realmente com a realidade daquilo que nós estamos vivenciando, tá? Então, vou fazer esse segundo vídeo sobre padrões de pensamento, tirando lições de Nefe comparado com Lamã e Lemuel. Como que eles tinham um padrão de pensamento diferente, mesmo morando com a mesma família, mesmo tendo crescido no mesmo ambiente, eles cultivaram padrões diferentes de pensamento. E perceba que o padrão de pensamento de Nefe conduziu ele para um caminho e o padrão de pensamento de Lamã e Lemuel conduziu eles para outro caminho. Então, identificar esses padrões vai ser muito bom. E esse vídeo vai ser muito legal e eu vou fazer ele disponibilizar aqui no canal também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo baseado em Mosias 4, né, sobre a importância de tomarmos cuidado com os nossos pensamentos e entender que os nossos pensamentos, o ato de pensar é um dom. Então, talvez você nunca tinha visto isso até esse momento. Ah, quais dons que eu tenho? Vou procurar na minha bênção patriarcal. E talvez esse é um dos dons mais rejeitados que existe no mundo, o dom de pensar. Então, você tem o dom de pensar. Se você está ouvindo aqui, está conseguindo me entender, você tem o dom de pensar. Você tem esse dom. Então, como que você está usando esse dom? Você está usando de forma produtiva? Então, espero que essas considerações, essas escrituras, esses pensamentos possam ajudar você de alguma forma, como me ajudaram também a entender da importância que há de eu controlar e cuidar melhor dos meus pensamentos. E que todas as coisas da minha vida são fruto dos meus pensamentos e tudo que eu quero de bom na minha vida eu posso alcançar. E vai começar com bons pensamentos. O pensamento, ele vai frutificar, ele vai dar frutos. Tá? Nós podemos aprender, se você quiser mais uma dica para terminar o vídeo, estuda a Alma 32, e a Alma 32 fala sobre a semente. E compara, toda vez que fala semente, troca por pensamento, tá? Isso vai ser muito legal, isso vai mudar bastante o seu estudo e vai ajudar você a entender do poder do pensamento. E como que o pensamento ele é como uma semente que, se cultivado, vai crescer, vai dar frutos, né? E que, se for deixado de lado, também não vai dar frutos. Então, é muito, muito importante isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. Convido você a acompanhar outros vídeos aqui no canal Caminho do Discipulado, outros episódios. E convido você a se inscrever no canal, a deixar um comentário, tá? Para que eu possa entender o que você pensou, o que você achou, se você tem outro pensamento sobre esse assunto também, tá bom? Um abraço e até mais.